noite a todos, sejam bem-vindos ao nosso, ao vosso, ao meu, ao nosso espaço, que é o Arquitetos. E vocês já sabem que aqui no Arquitetos não nos passa absolutamente nada. Tudo que tem a ver com ordenamento do território, construção civil, infraestruturas, projeto de interiores, toda a dinâmica que envolve a concessão de espaços, desde o território até aos interiores, é mesmo aqui onde nós abordamos. E o nosso desafio é sempre trazer profissionais de altíssimo nível de qualidade, com experiência, para dar vida ao nosso propósito, que é formar e informar. Então, venham conosco por mais ou menos uma hora da nossa habitual conversa e eu espero sinceramente que tirem o máximo proveito e espero que dos outros episódios, vocês tenham tirado muitos insights, né? Porque é sempre um prazer para nós estar aqui a partilhar algum conhecimento que temos no setor. Hoje tenho um convidado que é, antes de tudo, meu amigo de trabalho e convidei-lhe mais uma vez a estar aqui conosco, porque não podia perder a oportunidade de trazer aqui nas câmaras muito do que são as nossas conversas do ponto de vista técnico. Ou seja, as nossas conversas de desafiar a nós mesmos, olha, vamos fazer aquilo, essa situação, como é que nós vamos responder, que tipo de profissionais nós temos que ser. Então é alguém que, antes de tudo, eu respeito muito como profissional e, claro, um amicíssimo. Meu convidado é o engenheiro Edmundo Sapalalo. Ele atualmente é o diretor dos Serviços Técnicos e Infraestruturas da província do Cubango. E é um prazer, desde já, tê-lo aqui. E depois vai dar um bocadinho nota do que tem sido esse desafio, sair da esfera mais puramente técnica para missões técnicas, mas também com alguma sensibilidade para a política, né? Engenheiro Edmundo, seja bem-vindo mais uma vez. Muito boa noite. Muito obrigado primeiramente pelo convite. Segundo, é um prazer voltar a casa para podermos então partilhar aquilo que é o nosso conhecimento e do que andamos aí a fazer. Porque Teta falou ali do novo desafio, na verdade, é uma nova experiência. Calma, não vai ainda muito distante. Daquela vez que tu estiveste aqui, foi um momento partilhado com outro, seu colega, o engenheiro Janilson. Mas era bom lembrar um bocadinho da sua trajetória, a escolha da profissão, como é que foi parar aí as engenharias. Hoje, um dos nossos engenheiros jovens, respeitado, com muita experiência profissional. Como é que foi parar ali? Como é que é essa trajetória? Pronto, depois de terminar o ensino médio, na verdade, eu sempre quis fazer mesmo construção civil, mas depois me veio na alma, era para fazer engenharia informática. Então pronto, continuando, mas deram uma volta à província uma vez e havia visto um senhor construir um engenheiro na altura. E eu via sempre ele parado, um senhor grande, capacete branco, a dirigir. E uma vez perguntei ao meu pai, mas o senhor está sempre aí a mandar, não faz nada? Ele disse, não, esse aqui é engenheiro. Ele, na altura, chamavam de olheiro. É um engenheiro, assim, está a fiscalizar um trabalho. Mas não faz mais força, não. Para chegar até tem que estudar. Mas eu via montes de homens, mas quando ele chegava era um indivíduo que mexia com toda a obra. Pronto, comecei a ter um prazer da profissão. E quando veio a minha escolha para a formação superior, logo me lembrei dessa. Quando o pai disse, então você sempre falou de ser engenheiro, agora quer ir para a informática, mas como isso se enquadra, acho que você tem mais visão para a construção civil. E logo olhei, vi, como ir para a engenharia civil na altura era uma formação muito difícil. Muito difícil, que muitos fugiam, dado o conjunto de disciplina que havia, muita matemática, muita física, muitos cálculos, então muitos fugiam. Porque então aceitei o desafio, me matriculei na altura
Éramos 45, por aí acabamos de terminar apenas 6 alunos. 6 E não alunos. foi uma menina, que não foi mesmo muito fácil. Ok. Foi mesmo muito difícil, não é fácil estudar Eu engenharia lembro, civil. estou-me a lembrar de uma história que conversávamos nas nossas conversas descontraídas do professor que batia no quadro. Ele dizia que isso era engenharia. Epá, nós olhávamos para aquilo, era um bicho de 7 cabeças. Mas sempre tínhamos um prazer de fazer a formação, senão vamos ao fundo até conseguir. E conseguimos dar a volta, procurar livro, dedicar-se mesmo. Tive que abdicar-me de muita coisa na vida. Depois fui em casa do meu tio na altura. A missão era mesmo só de estudar. Eu disse, pronto, não vou deixar tudo. Se quiser caminhar nessa vida, tenho que estudar. Tenho que Então, estudar. Depois no estudo e consegui terminar em 2011 e logo comecei a me lançar mesmo no mundo já da construção. E como é que começa a sua trajetória? Pronto, a minha trajetória, quando como profissional, começo como fiscal de obra, na altura. Eu passava e estava a procurar trabalho, olhava para um escritório na zona do Alvalade. Depois um senhor uma vez me viu parar e me perguntou, mas está a fazer o que? Eu disse, não, eu estudei engenharia, gostaria de trabalhar na área. Perguntou, estou engenharia, sim, está bem. Tens a tua documentação, se traz cá. Então, no dia seguinte, levei a documentação, de alguns dias tive o primeiro desafio para ir para o AMBO. Disse, poxa, tenho que sair da minha área, vou para o AMBO, mas é o primeiro emprego, então falei com meus tios, despedi, tinha que abraçar o desafio, fui para o AMBO. Então, fui para o AMBO, lá comecei a trabalhar. Nessa altura tinha mais ou menos que idade? Nessa altura estaremos a falar de 33, 34, nessa fase. 33. E pronto, vou para o AMBO e começo a trabalhar. Aí comecei a trabalhar na Auja Santos, comecei a fazer escolas e daí comecei a ganhar Gosto pela coisa. pela profissão. Depois saio da Auja Santos, saio do AMBO, venho para aqui, vou para a Empresa Nacional de Pontes. Aí começo a fazer outro desafio. Grandes infraestruturas. Comecei a trabalhar em pontes, trabalhei ali. Pronto, e aquela coisa, mais jovem ainda, era aquele intuito de querer ganhar sempre bem. Então, apareceu um contrato, vou para Centro Cerro para a reabilitação da ETA de Kifangondo. Então, saio da empresa de pontes e vou para ali. Pronto, aí na empresa começo a trabalhar na Centro Cerro, participei na ETA da reabilitação da ETA de Kifangondo, do Candelabro e outros serviços. E também, ao mesmo tempo, comecei a fazer consultoria. Trabalhava ali, fazia consultoria numa empresa privada também na 2R. Não, fui para pensar, também era outro trabalho de fiscalização. E aí comecei sempre a sair dali, fui para outra. Mas o gosto das ravinas e das vias, já tive o prazer de ver. Epa, o que eu digo sempre ao meu querido amigo é ver o engenheiro como amigo e vê-lo em ação. É diferente, né? É muito diferente. Muito rígido. Sim. Muito rigoroso. Quando eu vi os serviços apenas, quando eu saio da Centro Cerro, que era apenas estruturas, edifícios, trabalhei muito em águas, eu disse, não, pronto, agora daqui vou escolher uma meta, uma linha de atuação. Engenharia, já dominei todas as áreas, e então edificações, sim. Depois tive o convite e fui para a SOMAG, mas não fiquei lá por muito tempo, era para começar no aeroporto doméstico. Mas como eu tinha o prazer mesmo de trabalhar em estrada, já vinha da empresa de ponte, então apareceu o convite da Pensar para fiscalizar obras no Kwanza Norte. Começo a trabalhar em estrada no Troço Cuso, samba local. Então pronto, era mesmo o que eu queria, então comecei a me dedicar em estrada e pontes, ravinas, e hoje me tornei já bons profissionais da área. Sim, muito bom. Sim. Mas depois também passa pela academia, passa pela empresa de vias de Luanda. Isso aqui experiência também queríamos ouvir. outra experiência. Depois dali, fiquei aqui, depois também Fui docente, né? Fui para a academia, vi que era o momento também de transmitir aquilo que era meu conhecimento a nível da estrada, e vou para o Instituto Superior Técnico Militar, onde lecionei as cadeiras de ponte, de vias, de comunicação e de estruturas metálicas. Passei lá por muito bom tempo, volta de quase 8 anos, no Instituto, a lecionar, e também automaticamente fui para a Empresa Nacional de Infraestruturas Básicas de Luanda, ao convite do engenheiro Valino Garcia, que é atualmente o diretor-geral da INCIB, que é um jovem que tem muito respeito, e
pegou de primeira, apostou em mim e deu uma das obras na zona do Polo Industrial de Viana, que comecei a trabalhar, assumi logo a direção de produção da INCIB e de lá para cá fui fazendo a gestão de frota, através de estrada, ia com ravinas que podiam acontecer, quase tudo a nível da infraestrutura rodoviárias. E dali dei-se para a província mais a sul do país. E dali aparece esse outro desafio, que não fiz muito tempo na INCIB. Pronto, dadas as necessidades do país, fui convidado então para assumir o cargo de diretor de provincial de infraestrutura e serviços técnicos da província do Cubango, que estou ao cargo de exercer até esses dias. Ok. E como é que tem sido a experiência? Não vale a pena, não fugiu, é quase a rotina mesma, que eu já fazia. Lá encontrei outro desafio, mas estou mesmo a trabalhar em infraestruturas viárias. Atualmente consegui criar uma brigada por força do decreto 423/16 de setembro de 2021, que rege a gestão dos kits de terraplanagem, e posto lá, recebi a responsabilidade de montar uma brigada para poder alavancar o serviço na província, porque na verdade muitos pensavam que a brigada era para pequenas, uma ou outra intervenção, mas na verdade esses que têm mesmo para fazer a manutenção e conservação da estrada. Sim. Ok, depois vamos abordar um bocadinho mais essa experiência. Okay. Mas eu convidei ele antes de mais, porque não podia perder a oportunidade. Já não o vejo há um bom tempo. Eu disse, pá, para além das nossas conversas do café, vamos ainda ali no Arquitetos conversar um bocadinho sobre um tema que realmente é um desafio para a África, para Angola e não só. Sobretudo nós, os países emergentes, a questão mesmo das vias, das estradas, né? Sim. E num contexto mundial, né? Sim. Onde os recursos estão escassos, eu disse, pá, tenho que chamar o meu amigo, porque temos debatido muitas vezes soluções que podem ser alternativas, sobretudo nessa fase de contenção de recursos. Sim. Então, para quem está ali do outro lado, eu às vezes, e hoje trago também nos vários temas do Arquitetos, a questão do propósito. Então hoje também colei aqui estradas com propósitos e soluções rodoviárias para o desenvolvimento inclusivo. Sim. Porque antes de tudo, falar de estrada é falar de conexão. Sim. E hoje está realmente numa realidade onde está a trabalhar, em que um dos grandes desafios é exatamente essa questão da conectividade, e conectividade começando nessa infraestrutura tão básica que é a estrada. Sim. Engenheiro, antes de tudo, qual é a observação que o engenheiro faz, de um modo geral, do contexto nacional, do ponto de vista de estradas, daquilo que tem refletido? Pronto, eu diria que nos últimos, nas últimas 3 décadas, de 95 aos dias de hoje, o Estado angolano fez um bom investimento a nível das estradas. Isto provocou um equilíbrio de forma a reduzir o tempo de viagem, o índice de sinistralidade rodoviária reduziu bastante e garantiu meio mobilidade, a mobilidade eficiente. Isso fez com que houvesse interligações de uma região com a outra, promovendo assim competitividades regionais e nacionais. Isso é bom. Agora, o que nós temos visto agora é preciso apostar muito... Mas na sua opinião, esse esforço que se fez hoje é equilibrado a nível do território? É equilibrado, isso fez com que o angolano pudesse comunicar melhor. Isto é uma realidade. Tanto as estradas pavimentadas como as estradas em terraplanagem, que vão ligar algumas localidades que hoje vemos Mas olhando, por exemplo, nas províncias aí mais a sul, Bango, Quando... Pronto. Os mochicos. Pronto, essa a realidade é diferente, mas não estão isentas de interligação entre elas. Né? Vimos que agora, de força de vários decretos, houve a divisão político-administrativa que fez com que a Angola tivesse mais províncias. Isso também vai fazer com que haja maior interligação de uma província com a outra. Isto é uma realidade. Mas das que já existem, algumas eu tenho resolvido muitos problemas. Nós viemos de uma fase, né?
antes de que houve o conflito armado, mas hoje a interligação faz com que o angolano possa se comunicar melhor. Isso é verdade. Agora, o que não tem acontecido muito é o capítulo no domínio das manutenções periódicas. Este é um dos grandes problemas que nós temos. Investimos muito em estradas, sim senhora, mas neste quesito temos falhado. Aí é onde devemos fazer um reparo nisto. E depois, mas nesse quesito, por exemplo, das manutenções, naquilo que tem sido a sua observação e o conhecimento que tem, que tipo de problemas identifica mais nas nossas estradas? a falta de manutenção tem a provocar a falta de acessibilidade a várias regiões e alguns pontos, falo por exemplo, da N230, por exemplo, muitos acidentes, isso faz com que atrase as transportadoras, prejuízo dos próprios veículos, e o Estado perde muito dinheiro com isto. Então é preciso aprimorarmos bem o capítulo das manutenções periódicas. Criar mesmo políticas executíveis para atendermos esta situação. Mas agora, do ponto de vista da própria estrutura da rede, aqui, por exemplo, abordou muito as conexões interprovinciais. Sim. Agora, no que diz respeito à infraestrutura Viária. Secundária, as terciárias, as de distribuições interbairros e dentro mesmo dos próprios bairros. Pronto. Como é que vê essa conexão, essa transição entre esses vários... Algumas funcionam, outras não, porque há alguns investimentos que não foram feitos a longo prazo. Porque cresceu as cidades e não levamos as vias. Ou cresceu as vias, depois vem as cidades. Isso também dificulta com que haja mobilidade eficiente em vários dos pontos das regiões. Isto é uma realidade que depois terá que se fazer algumas correções no traçado. Umas vale a pena, outras não, porque já cresceram as cidades, temos que arranjar outras maneiras. Isto tem dificuldade, na verdade. Mas agora, a nível de trafegabilidade, de eficiência, a nível de apoio aos transportes, as infraestruturas de transporte têm faltado ou estão em falta em vários dos pontos do país, mas ainda as que temos têm dado alguma resposta. Agora, é preciso revermos todas as circulares, todas as estradas nacionais que interligam as províncias e outras regiões, damos sequência com alguns trabalhos de abertura e reparações das estradas secundária e terceira para interligar mesmo a rede principal. E quando eu digo nesse aspecto da própria classificação, da própria estrutura, né? Viária, rodoviária do país, depois olho também para aquilo que é o próprio perfil de cada nível de estrutura. Na sua opinião, por exemplo, enquanto engenheiro e com experiências nessas áreas, os perfis viários que nós hoje temos conseguem acomodar aquilo que é... E eu coloco essa questão porque eu compreendo que uma via não é só o elemento técnico. Tem todo o elemento social que ela suporta, né? E isso tem a ver com a sua dimensão, com o seu perfil. Por exemplo, olhando para aquilo que são as mobilidades, né? Os candongueiros, os papatas, os táxis, quer dizer, aquela que é a nossa realidade. Hoje os perfis que nós temos conseguem responder? Não, alguns respondem, outros não. Vou o caso de Luanda, por exemplo, aqui requalificar a malha viária. Mas tens um grande problema, os bairros cresceram de tal maneira que tem que haver desmobilização. E é a desmobilização a custos. Um exemplo, agora queremos trazer um metro de superfície. Temos que arranjar espaço para que ela ande. Mas já é algumas linhas traçadas, mas é limitada. Porque deixamos que os bairros cresceram em volta da cidade e isso prejudica de que maneira a mobilidade. A cidade de Luanda vemos, por exemplo, vou dar um exemplo típico nos contornos, por exemplo. Aqui fazemos correções nos contornos. As transportadoras vão trazendo autocarros de grande porte, mas há problema na questão dos contornos. Então, ou seja, o raio da curvatura. Sim, nós vemos um raio de curvatura tão menor que temos um grande espaço que podemos aumentar o raio para haver maior mobilidade. Isso tem que fazer essa ratificação. E depois, tirando o mesmo que nós chamamos aqui da via expressa, algumas outras, tem que haver mesmo
uma ratificação para haver uma conectividade direta entre a zona do casco urbano com as travessas que ligam os bairros, os municípios. Aí também temos grande dificuldade. Olha pela zona da Cuca, por exemplo. Tens que parar quando está a ver o comboio. Quer dizer, Ou seja, há aqui também uma necessidade de separar por níveis. sim, Separar por níveis. temos que fazer. Mas eu, por exemplo, outro elemento que ainda nessa questão do próprio perfil de vias que me chama a atenção é, às vezes, a ausência de equipamentos. Um dos grandes problemas, no caso de Luanda, né, e acredito que em outras províncias com maior intensidade ou menor, acontece o mesmo, e nós vemos no dia a dia, é as populações, por exemplo, quando vão apanhar o seu táxi, o seu autocarro, o que for, não há o equipamento para suportar essa atividade. Estou a falar, por exemplo, paragens. Sim. Como é que o engenheiro Os olha pontos para de essa... paragem. Para Olha, essa... Quando nós falamos dos Porque pontos de a via não é paragem, só... não é uma algo... é uma estrutura, sim, né? sim, tem que compor todos esses elementos. Mas hoje, quando falamos de equipamento social, é um grande problema que o país atravessa. Mas isso não é só o problema do executivo, nosso também. Porque hoje em dia o angolano ainda tem problema de ver uma paragem iluminada, sem partir os vidros, sem sabotar aquilo. Esse problema não é fácil que a arquiteta vê agora que os crimes de vandalismo do público estamos aí agora há 24 anos. Para ver se podemos minimizar isso. Se você ir, por exemplo, para a Avenida Ho Chi Minh, houve alguns equipamentos para perfeito, mas hoje já não estão, porque o indivíduo parte os vidros, arrancam os bancos, então está a ser difícil implementar isto. Imagina numa via expressa que não tem de Mas noite isso ninguém. também não passa e nós vemos às vezes lá fora, não vamos falar de realidades muito distantes, vamos falar, por exemplo, de alguns países africanos que nesse aspecto vão tendo algumas soluções interessantes. Não passa também por vermos os modelos de paragens e, por um lado, tem a questão cívica, de educação do cidadão, é claro, mas depois também não passa pelos modelos? Pronto, os modelos também são... Há muitos modelos por aí bons e já, por exemplo, já recebemos propostas de alguns modelos muito bons, de alguns empreiteiros, que funcionam, mas tem que passar pela educação do homem. Se não trabalharmos a mentalidade da população, não vamos conseguir implementar isso. Eu até falei dessa questão dos equipamentos, mas também podia ir na questão também que faz parte da componente da via, que é os estacionamentos. Sim, este é outro problema, né? A cidade de Luanda hoje é um grande problema porque cresceu desta forma, né, e a demanda aumentou e tem sido difícil a questão de estacionamento. Pois podemos agora pensar em criações de pontos de paragem, estacionamento, alguns parques, nem que for privado, em que o indivíduo pode pagar. Mas tem que passar por uma cultura, por uma educação. Temos mesmo que cumprir, deixar de meter os carros das bermas, tirar, zona tá tem um parque, ele coloca ali e paga. Isto temos que fazer um trabalho cívico, de modo que as populações tenham sensibilidade a cumprir estas normas. Okay. Engenheiro, agora a questão maior que hoje, e aliás me fez com que refletíssemos nesse tema, tem a ver com um fator muito que hoje, mais do que nunca, pensar em construção sem olhar para a sustentabilidade econômica, financeira dos projetos, não tem como deixar de ser. E nas suas reflexões, face à escassez de recursos e um problema tão crítico que é a problemática de desenvolver ou aumentar a oferta da rede viária angolana e, sobretudo, como um dos principais motores até de desenvolvimento. Como é que você olha para essa perspectiva de soluções alternativas que podem ajudar a responder? Pronto, na verdade, as soluções já existem. Outros países como a África do Sul já lá estive e vi boas soluções, funciona. A Namíbia e outros são soluções de baixo custo que resolvem os problemas. E Angola não pode estar isenta disto. Agora é o momento para efetivarmos essas técnicas em Angola. Podemos aplicar técnicas de baixo custo, por exemplo, nos serviços de terraplanagem. Os trabalhos de terraplanagem, nós vimos que tivemos um grande trabalho de terraplanagem nos serviços do PIME, né, no Plano Integrado de Intervenção dos Municípios,
mas vemos que por hoje haja muitas vias degradadas. Mas, por exemplo, essas soluções, concretamente, quais seriam? Estas soluções podíamos aplicar, lá vou chegar, podíamos aplicar, por exemplo, o Thermoclarent, que é um produto muito bom, que é um aditivo, que é aplicado na mistura do solo, mas tem que ver a qualidade do solo, tem que ser um solo espécie de argila, que ela segura, que quando agrega, ela pode agregar até no mínimo uma camada de 20 centímetros. E esta solução é das mais viáveis, rápida e parece mais barata. Essa técnica qual é o nome? É o produto Clary. Claro, ok. Sim. Este pode ser aplicada Ou seja, uma espécie de uma terraplanagem com melhorado? com aditivo. Esse aditivo vai melhorar as qualidades do solo. Isso vai fazer com que não haja mais poeira, não haja lamas e a durabilidade leva até no máximo 8 anos. 8 anos, ok. E se formos... 8 anos com manutenção, sim, ou sem 8 manutenção? anos com manutenção e com as valetas a funcionar ainda pode levar mais tempo. Era uma das soluções. A outra solução é o solo-cimento, que podemos também aplicar nas vias secundárias e terciárias. E também poderíamos aplicar o TSD, mas o TSD começa a ser um perigo, porque ainda não temos a educação continuamos a colocar veículos pesados em qualquer das vias e com o TSD ela não é para tráfego muito intenso, então não. Essa questão dos veículos pesados é uma questão que depois vamos voltar às técnicas sim. que de facto é relevante. Sim. Porque nós temos a nossa malha rodoviária no país, mas temos também essa trafegabilidade, né, de veículos pesados. Sim. E que por vezes circulam em vias que se calhar não são as mais habilitadas para fazer esse tráfego. Pois. Na verdade, nós como engenheiro, o que a mim preocupa não é a carga bruta que o veículo leva. Isso não faz nada no pavimento, mas é a carga por eixo. A maior preocupação de engenharia e do laboratório de engenharia é a carga por eixo. E o que é isso, a carga por eixo? Por exemplo, nunca é tem demais um aprender. caminhão carregado. Por exemplo, ele só tem um rodado. Um eixo simples de frente e um de trás. E a carga, se for maior, ele não suporta. A transmissão dessa carga diretamente no pavimento vai causar dano. Esse que preocupa a engenharia. Mas se esse caminhão tiver carregado, tiver 2 rodados, uma plataforma, a carga é distribuída, esse nem faz cócega no pavimento, não há problema nenhum. Este é o cuidado, é isso que temos Mas também de fazer. a questão da própria largura da via. Não tem nada a ver. Nós estamos a falar da incidência do peso. Do peso, ok. O peso é por eixo. Se o peso por eixo for bem distribuído pelo veículo, para nós, para a engenharia, não há problema. Agora, para a aviação em trânsito, sim, é excesso de lotação. Quando vai aplicar as multas, essas coisas todas. Mas para a engenharia, é carga por eixo. É aí onde temos que estar a lutar para trabalhar junto com a aviação em trânsito, rever aqui as regras para podermos introduzir sempre um elemento para trabalhar com a aviação em trânsito para ver essa questão da carga por eixo. Porque se não é vista para a aviação em trânsito, a aviação em trânsito vê apenas pela questão de excesso de lotação. De lotação. Sim. Agora voltando aqui às técnicas, né? Essas técnicas, por exemplo, falou aí o Clarent, né? Sim. O solo-cimento, o TSD. Do ponto de vista de eficácia, né? Sim. São eficazes na questão do custo. Qual é o impacto no orçamento relativamente a uma via convencional? Pronto, o Clarent podíamos estar a reduzir, a falar de volta de 40%. 40% em do comparação com a construção convencional que nós já temos. Nós estamos a falar de um bidão, um tambor de 200 litros que estabiliza 1 quilômetro. Estaremos a falar de volta de 14 a 15 milhões de kwanzas. Por quilômetro? Sim, um tambor. Se compararmos 1 quilômetro de estrada, nem já agora, aqui. só para nós sabermos qual é o custo de 1 quilômetro de estrada asfaltada? Por hoje estamos a falar de uma estrada de 300, uma estrada de 300 milhões, uma estrada não... Asfaltada? Sem infraestrutura? Sem infraestrutura, volta a 500, 300, 500 até quase 1 bilhão de kwanza completa. Isso também é outro desafio. Mas né? é outro desafio. Isso é outro tema. Vamos discutir o custo das estradas. das estradas ali. Porque nós vemos também esse custo às vezes muito
não digo relativo, né? Sim. Em função da localização, esse custo às vezes variar para muito mais ou para menos. Para menos. Né? Sim. Por exemplo, fazer uma via naquelas zonas do Namibe, né? É diferente fazer em Luanda. Em Luanda. Sim, é mais terra, que outra coisa, as técnicas são diferentes. Uhum. Tens que fazer Na uma Lunda estabilização, de Lunda Norte, no Na sua experiência, quais são os Cubano. territórios que encontrou a nível da Angola mais difíceis de intervir? Um deles é este mesmo, da zona de Namibe, por causa Namibe. por ser terra, e outra é mesmo do Cubango e do Quando, que não é fácil. Mas quais são as questões que tornam Pronto. esses territórios tão difíceis? Saindo da interligação do Cubango para, por exemplo, para o Quando, que é uma vinga, problemas mesmo do próprios solos. A inexistência de bons solos. Os solos são muito arenosos. Sim. Logo, tirando o acesso, trabalhando nesse solo requer muitas técnicas, que é para estabilizar primeiro a própria subbase, a base, depois, seguidamente, o trabalho de asfaltagem. Então, e outras na zona do Uíge também é difícil. Tá vendo? Aí nos Buengas, que não é fácil construir ali. E pronto, aí tem que se estudar melhor as formas como se trabalhar. Mas ainda no capítulo das metodologias que podem ajudar essa questão da resolução do custo. E eu volto àquela questão do propósito de uma via que vai para além da técnica, né? Sim. Eu, em particular, sou uma defensora de soluções econômicas, porque elas respondem. E depois o território é dinâmico. Sim. Elas não invalidam que amanhã se coloquem soluções mais definitivas. Né? Então, eu vou notando muita resistência, muito estigma às vezes, em relação às soluções de terra. Sim. Qual é a sua visão sobre isso? Mas o país já aceita. Agora vamos lançar aqui Já aceita? Vai se lançar o concurso de estradas de terra. Já se lançou, já saiu há tempos para a província do Namibe. Já se lançou. Não, eu digo não do ponto da gestão pública. Às vezes olho do lado do próprio cidadão, porque há quase que uma interpretação que é uma solução pobre. Uma casa de terra, por exemplo, é pobre, o que dignifica a pessoa é uma casa de uma alvenaria convencional em cimento. E da mesma forma é esse olhar às vezes para as vias. Às vezes você chega numa comunidade em que tem um regedor da comunidade, entre outros aspectos, e apresentas uma solução. Ele cresceu ali na sua casa de terra, claro, com a técnica que é a que ele domina, e às vezes apresentas uma solução que vai ser de terra, e ele às vezes fica, mas quer dizer, eu já estou aqui com essa solução, em vez de me trazerem algo mais inovador, questão de cultura do e hábito. Primeiro mundo, entre aspas, né? Hoje o primeiro mundo também está a ir buscar soluções dessas mais econômicas. Não temos esses hábitos. Então você às vezes lhe diz, não, essa estrada, vamos colocar aqui uma estrada que é na realidade de terra. Mas então, e ele às vezes fica, mas então que diferença faz? Confunde com a terraplanagem. Porque há esse estigma, no fundo. Sim, na verdade, os cidadãos hoje têm esse problema porque de algumas das experiências que viram não foi boa. Não foi boa. Vou dar um exemplo, estava a tocar do PIME, as terraplanagens que foram feitas. Só que esquece que as estradas em terraplanagem, para que elas mantenham eficiente a garantir a trafegabilidade e mobilidade em vários dos pontos do país, é preciso que tenha um acompanhamento. Esta é a razão que havia as províncias todas. Acompanhamento? Sim, de manutenção. Ou seja, não é só fazer lá a estrada de terra e deixar a sua sorte. Por isso que recebeu-se as províncias os kits de manutenção de estrada. Se não se fazer esse acompanhamento, há um grande problema. Por quê? Porque os solos, em zonas que as ações climáticas são muito altas, as casas pluviométricas, por exemplo, as províncias na zona sul, o Bié, o Cubango, o Uambo, elas não resistem. Por quê? Porque nós sabemos que os solos são compostos por muitos minerais, dentre o potássio e o cálcio. As ações da água constantemente vai mostrar diante de um processo que chamamos que é o processo de lixiviação, que é o processo que origina a perda de infiltrado do solo. Vai arrastando consigo todos os minerais e o solo fica desequilibrado. Vai começar a apresentar pequenos talvez, que são pequenas linhas que se propagam no terreno, que se não forem controladas vão sair de pequenas a grandes ravinas. O atraso das manutenções periódicas para dar este acompanhamento na terraplanagem
E as valas que depois a água vai abrindo, vão se tornando ravina, atrasam e danifica totalmente as estradas. E hoje a população olha para aquilo, quando olha para a terraplanagem, logo de antemão diz que não presta. Não presta. Não presta, Ok. porque não estamos a ter esse cuidado do acompanhamento. Elas devem funcionar com acompanhamento, as brigadas devem fazer manutenção. Após, por exemplo, essa época seca, é o período de fazer manutenção em todas as Mas, vias. engenheiro, eu agora vou tocar um bocadinho na sua experiência Sim. na província do Cubango. Sim. E está a mencionar várias vezes esses kits de estrada. As pessoas podem estar a perguntar, mas kit de estrada, isso é o quê? É uma pá, uma colher? O que é que são esses kits de estradas? O que é que eles foram? É um conjunto de maquinarias em que comporta dois niveladoras, dois porta-máquinas, duas pá carregadoras. Quer dizer, todo o kit de terraplanagem. Todo o conjunto de Mas esse maquinarias kit que para a província terraplanagem. sozinha comprou? Não, ou foram foi kits parte de dados uma... pelo decreto 423/16 de 2021, não é? De Pelo setembro, Ministério das pelo Obras Ministério das Públicas. Obras Públicas, que deu os kits em todas as províncias para poder atender mesmo essas situações. As terraplanagem, um abatimento num dos pontos, vai lá resolver. Mas como uns não conseguiram colocar esses kits em funcionamento para este fim, então Eu agora temos vou esse fazer um problema. pouco de advogado do diabo, né? Sim. Os nossos ouvintes devem estar aí a dizer, epa, mas afinal tem esses kits na Existe, província. na verdade, nós temos. E nós estamos aqui, não, estou a falar advogado do diabo já do âmbito nacional, Sim, né? sim. Temos que nos pôr na pele Sim. de quem usufrui desses serviços, né? Sim. Então o cidadão deve estar a pensar, epa, então afinal temos esses kits e as nossas estradas, as poucas que às vezes existem, vão apresentando esses problemas. Quer dizer que esses kits poderiam ajudar a resolver esses paliativos? Os problemas da província, sim. A nível de pequenas ravinas, a nível mesmo das próprias estradas, alguns deslizes de terra, são kits para resolver isso. Lá está, Mas funciona. como é que eu posso colocar essa questão? Qual é o processo de funcionamento desses kits agora na sua experiência? Pronto. O cidadão solicita, Pronto. é iniciativa do governo provincial? Ok. Qual é No nosso caso, na verdade, os kits foram entregues para as direções provinciais de serviços técnicos e infraestrutura das províncias. Cabe agora ao diretor também criar políticas para poder fazer funcionar. No nosso caso cubano, criamos uma brigada. Constituímos uma brigada em que nos foi dado um estaleiro. Criamos a brigada de 25 elementos, cooperadores, técnicos e alguns encarregados. Criamos essa brigada e temos estruturado um mapeamento das ações que vamos, a nível da direção e da brigada, o que é que vamos fazer. E pronto, escolhemos agora, as primeiras ações é garantir a mobilidade no casco urbano da cidade de Menongue e nas zonas periféricas, a interligação das travessas com as estradas principais. É isso que estamos a fazer. De modo que hoje já conseguimos ver maior policiamento em algumas das zonas, interligações, maior mobilidade. Mas nesta altura, qual é o resultado que conseguiu apresentar? Já conseguiu fazer aí uma quantidade? Estamos a falar nessa altura já de 10 km feitos do bairro Saúde e do bairro Pandeira já resolvido, que é a mobilidade e a população se sente satisfeita dada a Agora, situação. eu aqui vou colocar também uma pergunta, um bocadinho, e o meu papel aqui é este. Sim. Do ponto de vista comparativo, esse trabalho feito pela Brigada equivaleria a quanto a ser feito por uma empresa contratada, por exemplo? Só para refletirmos aqui numa perspectiva do custo que se calhar um governo provincial consegue poupar para esse tipo de iniciativas. Dado um exemplo de se tiver a fazer 50 km em contratar, teremos volta de 300 ou 470 milhões de kwanza. E com a brigada é menos disso, em que é um apoio do governo provincial, dar combustível, alimentação para os brigadistas, não é? E, por sua vez, nós também temos a vantagem de fazer algumas rentabilizações por força não do decreto, que nos dá esta para a sustentabilidade do kit. Então, rentabilizamos para alguns privados, vão pagar no intermédio do RUP e com este valor conseguimos fazer as manutenções da própria maquinaria e suprir outras necessidades na brigada. Mas esse kit pode ser usado também para tratamentos de ravinas? Sim, é o kit de terraplanagem normal. A terraplanagem se faz com os mesmos kits que qualquer empreiteiro pode ter. É o que nós temos.
Então estamos a responder a Ok. a Mas eu olho para um desafio que é quase que... E é um desafio real, que é o conhecimento técnico. Porque nós às vezes podemos ter os equipamentos, as ferramentas, mas ter aí um hiato de conhecimento técnico para poder aplicar as técnicas necessárias, né? Sim. Como é que olha para esse desafio? Pronto, aí é preciso, o capital humano é preciso pensarmos muito, é preciso ter alguém que perceba de engenharia de estrada. Tem que perceber. Se não perceber primeiro a engenharia de estrada, então não consegue fazer nada. E pronto, o Cubango tem esta vantagem de encontrar um diretor que já domina a área e consegue criar política para avançar. Em caso de não ter, tem que partir Para formações formações. É. do próprio pessoal, e o próprio diretor também tem que ter conhecimento da área, senão não vai andar. E nós, por exemplo, encontrei, por exemplo, na brigada, alguns operadores que já operavam máquina, mas tivemos que parar por um período de formações, trabalhar com o pessoal, de manhã, sempre aquele meeting para poderem estar dentro dos carris daquilo que eu preciso. E aí encontrei alguma dificuldade, por uma questão, uma coisa é operar a máquina e outra coisa são os procedimentos. Os procedimentos Principalmente no serviço de terraplanagem. Há procedimentos muito importantes, que tem, por exemplo, a velocidade de operação, que não pode ser muito alta, do operador. Não é só passar ali a correr. Né, porque aquilo vai perda de tempo, não é mais gasto para a brigada, queima de combustível e outros elementos. Tinha que ordenar isso. Isso que fez com que eu tenha que estar, às vezes, na frente, trabalhando nesses processos de compactação. Outro problema é a compactação e a umidade de ótimo, o solo não pode estar nem muito molhado, nem muito seco. Tem que estar alguém para dirigir. Depois, o número de passada. O operador não pode passar várias vezes o material. Isto tem que ser de 4, se os solos forem bons, 4 passadas é suficiente, ou de 4 a 6. Tem que estar, esse controle tecnológico, ele tem que ter em mente, tem que se trabalhar com os operadores que eles conheçam, para que, por mais que esteja ausente, ele já consegue trabalhar dentro das normas. Porque se isso não for feito também, é aquele problema que temos, vem a chuva, olha, terraplanagem feita, a água já foi arrastada. Mas com esses procedimentos, por mais que há alguns danos das ações da água, mas ela ainda resiste. Depois tem sempre a possibilidade de manutenção. Ok. Eu vou insistir ainda aqui um bocadinho nas técnicas e soluções que sugeriu de baixo custo. E a questão que me ocorre, essas técnicas podem ser aplicadas em qualquer via. Nós falamos aqui da questão da trafegabilidade, do volume de tráfego, essas coisas todas. Elas podem ser usadas em qualquer via? Não, só mais para as estradas secundária e terciária, porque têm baixa intensidade de tráfego. Para as estradas com tráfego intenso não é permitido, porque há muitas ações que vão danificar. Mas para as estradas secundárias e terciárias são as soluções viáveis para garantirmos a mobilidade. E eu pergunto isso porque eu, por exemplo, numa das viagens que fiz a Huila, em Vango, eu fiquei maravilhada com aquela estrada em pedra que vai até a fenda da Tundavala. É uma zona turística. Sim, muito bom. Não é uma solução, por exemplo, eu olho aqui para o Namíbia. O Namíbia é daquelas províncias abençoadas que parece que Deus decidiu despejar aí a pedra. Esta funciona. Namíbia tem pedra até sei onde. Eu quando cheguei lá disse, por que não constroem edifícios em pedra, pai? Muita pedra. Tem que dar utilidade daquela pedra. Essa solução é viável. É viável, mas fica muito caro porque tem que ser em zonas que a exploração de pedra é maior. Mas o Namíbia parece que às vezes nem precisa de explorar e elas andam ali soltas. Tem muitas, mas em Luanda, por exemplo, não tem. Não, eu olho nessa questão. Por que eu estou a mencionar esse aspecto e olho para essa questão da pedra? É olharmos também numa questão que às vezes defendo muito, que é usar os recursos disponíveis. Sim. Para aquela zona funciona. Sim, se calhar você está numa província em que não tem pedra em quantidade. Sim. Ou tem pedra em quantidade. Então usa aquele recurso que ali está. E funciona. Né? E funciona. Muito o Namíbia é um exemplo disso. A Huila é um exemplo disso, sim. Né? Nós também queremos trazer para o Cubango essa experiência. Sim. Já gostamos e queremos trazer para lá. E depois, quando eu digo isso, também vou referir as estradas de betão já não são tão econômicas, na sua opinião. Pronto, são caras, mas são muito bem resistentes. Mas ainda, dadas as condições econômicas não é o que se recomenda, mas uma estrada em pedra, por exemplo, pode. É viável. No caso do AM, por exemplo, tem aí uma estrada que ela é feita em pedras. Funciona. Também podemos optar por estas.
Engenheiro, estamos quase aí a fechar a nossa conversa, que para mim, sempre que estou com grandes cérebros, Sempre um prazer. fico sempre muito entusiasmada porque eu sou uma eterna aprendiz. E eu ia colocar aqui uma questão que é, do ponto de vista de inovação, boas práticas e visão de futuro, qual devia ser o pensamento estratégico, não digo só para Angola, para a África, no domínio dessas infraestruturas rodoviárias, das vias, né? Sim. Pronto, do caso específico meu para Angola, eu vejo agora o Executivo tomou uma boa medida de optar por aplicação de portagens. Portagens. Isso vai fazer com que haja uma redução significativa no OGE, porque para as portagens, as próprias estradas vão se autossustentar. Vão financiar, vão gerar recursos para primar nas manutenções periódicas secundárias. Aí o Estado poderá arrecadar mais dinheiro. Com esse valor, também podemos desenvolver algumas vilas próximas a essas estradas. Um exemplo, por exemplo, a Barra do Kwanza, a Vila do Kwanza. Mas essas portagens estamos a falar em todo, só sobretudo nas vias de... Principais primárias, nas zonas as estradas de ligação entre provinciais, não? Sim, de grandes tráfego. Mas isso podia ajudar significativamente a arrecadar valores. Mas isso depois não vai levar a outra questão, que é a qualidade dessas estradas para serem colocadas portagens? É, o cidadão não levantaria não, essa questão? A partir daí o cidadão vai ter deixar de reclamar, porque com este valor vamos primar mesmo pelas manutenções, correções de traçado, de ponte, vários dos pontos, e manutenções na própria via e criar então infraestrutura nas zonas que interligam as portagens. Sim, okay. Podia ajudar muito no desenvolvimento do país. Ok. Muito bem. Engenheiro, aqui agora em tom de síntese, que últimas mensagens. Tem aí muitos jovens que eu sei que se inspiram em si. E é assim mesmo que nós devemos ser. Devemos ter sempre, nos desafiar a nós mesmos, antes de tudo. E inspirar outras pessoas. Isso é algo muito bom. Okay. Aquela inspiração altamente positiva, né? Deixar jovem, sempre uma marca, né? Tem muita garra, já pude ver. Yeah. Qual é assim a mensagem que para os jovens em tom de síntese? Os nossos jovens engenheiros, os nossos velhos engenheiros. Na área de engenharia, área de arquitetura, para começar é muito difícil, mas não desistam. Né? O país está com muitos bons desafios, está com muitos bons quadros, entre os quais uma classe de mais velhos, não é? E do outro lado um conjunto de jovens que tem ainda muito sangue quente nas veias para correr. É necessário fazermos desta escada uma única estrada para que todos nós juntos, unidos, possamos caminhar para uma Angola melhor. Muito bem. Eu espero que tenham tirado daqui algum conhecimento, alguma curiosidade e, sobretudo, a minha meta é sempre desmistificarmos que, apesar do momento de austeridade, né, que nós vivemos, é sempre possível encontrarmos soluções que ajudem a mitigar os nossos desafios. E eu deixaria aqui uma pequena frase que não basta construirmos estradas, né? É preciso que elas saibam para onde vão e, o mais importante, a quem elas servem. As nossas estradas têm que ter um propósito. E eu creio que o propósito maior é, de facto, conectar os angolanos de Cabinda ao Cunene, do mar ao leste. De modo que possam se comunicar melhor. Do modo que possam se comunicar melhor, garantir a circulação de bens e serviços. E de resto, só me resta agradecer. Eu gostaria de pedir, suplicar, que partilhem mesmo os nossos vídeos, subscrevam ao canal, porque não é só uma questão de visibilidade, mas é uma questão de levar o conhecimento aos nossos cidadãos e também mostrarmos que em Angola tem jovens, mais velhos, com muito conhecimento para passar, E se vocês forem ver, meus diretores, já vamos, esse programa deve ser 40, então eu já perdi a conta. Já passamos os 40, né?
Ou seja, é um conhecimento que não se esgota. Nós podemos estar aqui mais de sei lá quantos anos a fazer isso e sempre a trazer aqui profissionais de muita qualidade. Então, partilhem. Nós vamos pedir que vocês partilhem a informação, tá? Então, Engenharia Edmundo, muito obrigado. Aqui mesmo vai um colo. É sempre um prazer que está É sempre um prazer em nossa casa. Trabalhar contigo. Voltaremos mais vezes. Claro, voltaremos mais vezes. Obrigado. E desejo muito sucesso. Tá, muito obrigado. Nessa trajetória, eu sei que os desafios não são poucos. Sim. Não são poucos, são muitos. Mas como eu digo sempre nas nossas conversas de café, o foco é a excelência. Tá bem. Miramos na Contamos com o vosso excelência. apoio. Que tudo o resto depois o universo faz acontecer. Obrigado. Então, a vocês, um beijo grande.